Vamos lá, continuando. O finalzinho da página 9, depois dos exercícios, né? Movimentos migratórios. Outra dinâmica populacional muito significativa na África são os movimentos migratórios. Em 2017, 14% das migrações registradas no mundo eram de africanos. Porém, a maior parte desse fluxo é interna, ou seja, os africanos se deslocam dentro do próprio continente. Mas a mobilidade humana sempre fez parte das sociedades africanas, impulsionada historicamente por fatores econômicos e ambientais, bem como por conflitos e instabilidade política. Desde a década de 1950, a Europa passou a atrair imigrantes de suas antigas colônias para reconstruir os países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Muitos norte-africanos se deslocaram para a França e Espanha, e diversos grupos de africanos das ex-colônias portuguesas, como Cabo Verde, Angola, Moçambique, dirigiram-se para Portugal. Na Europa, os imigrantes realizavam atividades características por baixos salários, que os europeus não se dispunham a realizar. Outra causa para a frequente deslocamentos populacionais na África está relacionada às questões climáticas, como as secas, que levam à escassez da água e alimentos, reduzindo a possibilidade de sobrevivência nos locais de origem. A Unesco adverte para o risco de aumento dos refugiados ambientais devido à desertificação. Em mensagem para o Dia Mundial de Luta contra a desertificação e a seca, lembrando em 17 de junho, a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Irina Bokova, lembrou que é cada vez mais claro o papel da mudança climática na migração e no deslocamento de populações em todo o mundo. Na atualidade, quantidades enormes de refugiados ambientais são normalmente apresentadas como uma das mais dramáticas consequências possíveis de mudanças climáticas e da desertificação, disse. E isso só deve aumentar, ela completa. O Secretariado da Convenção das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação adverte que, até 2030, 135 milhões de pessoas estarão em risco de deslocamento por causa de desertificação, com a perspectiva de que 60 milhões migrem da África subsaariana para o norte da África e para a Europa. As previsões mostram que as regiões áridas e semiáridas seriam as mais afetadas pela desertificação e pelos movimentos populacionais, populações rurais que dependem de meio de subsistência pastoris, da agricultura e de recursos naturais estarão altamente expostas devido às vulnerabilidades existentes, incluindo pobreza, baixos níveis de educação, falta de investimento, longas distâncias e isolamento. Devemos enfrentar essas tendências, o que significa atuar em dois âmbitos, disse Bokova. Em primeiro lugar, devemos administrar a terra corretamente, porque isso é essencial para prevenir sua desertificação e para manter sua produtividade, disse. Em segundo lugar, devemos reforçar a resiliência das populações vulneráveis, apoiando meios de subsistência alternativos, para quebrar o círculo vicioso da desertificação e suas consequências socioeconômicas, as quais frequentemente ocasionam a migração, declarou. Na página 11, aqui a gente vê um navio, não é um navio, é um bote, né, gente? Cheio de imigrantes, cruzando o mar Mediterrâneo em direção à Europa. E esse barco, ele vem lotado de africanos, por quê? Porque lá a política, alguns vivem em regiões, gente, com muita guerra, poder dos
daqueles que guerrilham por alto poder. Então, na África, eles passam muito por isso. Então, eles acabam deixando as suas regiões, se arriscando em botes, e muitas vezes eles acabam morrendo nesse meio do caminho, porque esses botes podem furar, ou até mesmo passar em algum lugar onde ou ondas muito fortes pode virar e morre principalmente crianças, gente. Na África subsaariana ocorre um intenso fluxo migratório, em especial entre os países do próprio continente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que cerca de 70% das pessoas que se deslocaram na África subsaariana permaneceram dentro do continente. Internamente, a migração africana é facilitada, pois existem acordos de livre circulação de pessoas e do comércio entre fronteiras. A instabilidade política e os conflitos internos impulsionam a mobilidade humana em muitos países dessa região, como do Sudão, da Somália, República Democrática do Congo, entre outros. Além do mais, a migração econômica é um importante motivo para deslocamentos internos. A falta de oportunidade no meio rural estimula milhares de jovens a migrar para os centros urbanos. Entretanto, a baixa de industrialização das cidades não cria empregos suficientes para todos. O fator decisivo para a migração é econômico, a qual resulta um intenso deslocamento populacional entre as áreas das zonas rurais. O movimento migratório muitas vezes ajuda a melhorar os meios de vida dos africanos, em parte porque o envio de remessas de migrantes transforma a vida dos familiares que permanecem no país de origem, aliviando-os da pobreza. O mapa e o gráfico a seguir dão a ideia dessa direção. Aqui na página 12, nós temos o mapa e que mostra o fluxo das pessoas indo de um lugar para o outro, da África Central, da migração intrarregional, migração interregional. Aqui embaixo tem a leitura cartográfica, podem pular essa leitura. E vamos para a página 13, distribuição espacial da população. A densidade demográfica média da África é de cerca de 42 habitantes por quilômetro quadrado, porém sua população não se distribui regularmente no continente. A África apresenta várias regiões com baixíssimas densidades demográficas, como áreas desérticas do Saara ao norte e do Kalahari ao sul, que contam com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Em compensação, das margens do Rio Nilo, nos vales do Marrocos, na Tunísia e na Nigéria, a densidade demográfica é bastante elevada, ultrapassando 100 habitantes por quilômetro quadrado. As Ilhas Maurício são o país com maior densidade demográfica, 623 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente. Já na Namíbia, apresenta menor, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui a gente vê 100 ou mais, né, nas regiões pequenos habitantes por quilômetro quadrado, e aí dá para ver, esse daqui é o mapa da África, né, a densidade demográfica. Embora a África apresente a menor proporção de pessoas vivendo em cidades, 41%, também existem grandes aglomerações urbanas no continente, como demonstra o mapa. A maior parte dessas cidades sofreu um processo de urbanização mais intenso a partir da década de 1990. Na África, em geral, a urbanização ocorreu por motivos diferentes daqueles que levaram ao êxodo rural do Brasil. Por exemplo, em nosso país, a mecanização do campo resultou em desemprego nesse meio, e grande parte da população se deslocou para as cidades em busca de empregos, fomentados pelo crescimento da economia industrial. Já em muitos países africanos, são serviços públicos de saúde e educação que atraem pessoas do meio rural para o urbano, pois o desenvolvimento industrial é baixo e a mecanização no campo não é elevada. Apesar de a população urbana ser pequena em comparação à de outros continentes, a África apresenta o maior índice de urbanização entre todos esses.
Isto é, as cidades estão crescendo rapidamente. O texto a seguir trata das 3 cidades que mais crescem na África. Luanda e a cidade que cresce mais rapidamente na África. Não são necessariamente as cidades mais populosas da África, mas são as que crescem de forma mais rápida, segundo as Nações Unidas. Luanda lidera a lista das cidades com mais crescimento populacional do continente. Luanda, Angola. Nenhuma cidade africana está a crescer tão rapidamente como Luanda, a capital de Angola. Segundo dados da ONU, vivem aqui mais de 7 milhões e 700 mil pessoas. A idade média dos luandenses é de 20,6 anos. A capital é uma das cidades mais caras do mundo, mas apenas a elite de Angola beneficiam das grandes reservas de petróleo do país. A população fala em desigualdade social no país. E aonde Camarões, com 3,6 milhões de habitantes, a capital dos Camarões é muito menor que a de Angola. Os serviços públicos e as representações diplomáticas estão principalmente concentradas na capital. É por isso que Yaoundé desfruta de um padrão de vida e segurança mais elevado do que o resto de Camarões. É também um ponto central de transferência de mercadorias como café, cacau, tabaco e borracha. Dar es Salaam, Tanzânia. A população da capital comercial da Tanzânia aumentou mais de 6 vezes desde 78. Dar es Salaam, com mais de 6 milhões de habitantes, é a maior cidade da África Oriental e um importante centro econômico e comercial para a região. De 2000 a 2018, a população cresceu 166%. Bom, assim nós encerramos esse capítulo. Vocês façam os exercícios, menos aquele que eu falei que não precisava, né? O restante vocês podem fazer, que é o da página 15, 16, 17. E na próxima aula a gente corrige, ok? Tchau. Fiquem com Deus. Bom fim de semana.